oportuno no que diz respeito a essas medidas restritivas. Então, acho que é importante para aqueles que estão nos escutando compreender o porquê dessas medidas e que impacto e como elas podem nos beneficiar. Então, se a gente olhar o que aconteceu em alguns países, como a Itália, como o que está acontecendo agora na Espanha, alguns outros países da Europa, o que aconteceu na própria China, etc., a gente viu que o número de casos aumenta de forma exponencial e a gente começa a acumular aqueles casos, vamos dizer, que são os casos mais graves e que sobrecarregam os serviços de saúde, que evidentemente não estão todos eles totalmente adequados e preparados para um grande número de pacientes. Aqueles países que, nesse momento oportuno, implementaram medidas restritivas, distanciamento social, isolamento dos idosos, interrupção das aulas em universidades e em escolas, o estímulo ao home office, enfim, o cancelamento de eventos, etc. O que a gente conseguiu obter com isso é que, se feito no momento oportuno, antes de que haja, vamos dizer, essa explosão do número de casos, nós conseguimos evitar essa sobrecarga ao sistema de saúde, que parece ter sido um fator determinante na maior letalidade observada em alguns dos países, quando a gente compara a letalidade observada em países que conseguiram implementar essas medidas de maneira efetiva e oportuna. Então, Lene, eu acho que a mensagem mais importante para quem está nos escutando não é para gerar pânico, não é esse o motivo da implementação dessas medidas. É porque essas medidas, quando implementadas no momento oportuno, elas se mostraram exitosas no que diz respeito a evitar, vamos dizer, essa sobrecarga de casos, esse pico de casos, e é o que nós médicos chamamos de achatar a curva, ou seja, postergar para um período posterior, esse acúmulo de casos, de forma que o sistema de saúde se estruture e possa atender de uma maneira adequada aqueles pacientes que eventualmente caminharem para as formas mais graves da doença. É verdade, Marco. É aquela famosa frase, melhor prevenir do que remediar, né? Então, medidas preventivas mesmo para tentar conter toda essa propagação do vírus. Falando em propagação do vírus, Marco, pode-se considerar que existem 3 classificações do tipo de transmissão? Seriam elas a transmissão local, comunitária e caso importado? E quais as diferenças? Bom, eu acho que isso é muito claro, Lene. A transmissão, vamos dizer, mediante casos importados, é o que a gente vivenciou no início. Ou seja, os casos que a gente identificava aqui no Brasil, por exemplo, eram todos eles casos que tinham chegado da Itália, chegado da Ásia, ou, enfim, chegado de alguns países onde havia atividade da doença. Ou tinham tido contato com alguém que tinha, vamos dizer, se infectado a partir de um caso importado. Numa segunda fase, a gente chama de transmissão local, quando a gente identifica casos que foram adquiridos sem que você, vamos dizer, consiga rastrear uma viagem ou um contato com o indivíduo que viajou, etc. Então, é o que a gente vivenciou aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro já desde a semana passada, casos que foram identificados sem que os indivíduos tivessem viajado para a Europa ou para a Ásia, sem que eles tivessem tido contato com alguém que viajou para esses países, etc. E a transmissão sustentada, que é o que o Ministério da Saúde recentemente, vamos dizer, colocou como uma característica de circulação em São Paulo, no Rio de Janeiro e provavelmente em breve em outros locais, é quando há um acúmulo importante de casos de transmissão local, ou seja, quando a gente não consegue mais identificar de que maneira esses indivíduos adquiriram a infecção. E isso traz muita importância do ponto de vista de controle epidemiológico, de vigilância, de indicação de coleta de exames, de postura frente a esses casos para tentar minimizar, vamos dizer, as consequências dessa infecção. Marco, apesar dos idosos serem um grupo de risco, aí apontado como um grupo mais vulnerável, por que é importante que jovens e adultos também se mantenham isolados e porque é também importante que eles não mantenham esse contato direto com esse grupo de risco dos idosos?
Perfeito, Lene. Esse também me parece um ponto muito importante para ser esclarecido. Então, se há algo que nós não temos nenhuma dúvida nesse momento, é que os indivíduos idosos são aqueles que têm apresentado o maior risco de complicações, de desfechos graves, de hospitalização, de desenvolvimento de insuficiência respiratória e, eventualmente, de morte. Então, elas têm se concentrado sobremaneira nesses grupos de maior idade, acima de 60, particularmente naqueles acima de 70 e 80 anos. Conforme vai avançando a idade, a gente vê maiores taxas de letalidade. Então, não há nenhuma dúvida que esse é o grupo importante para a gente preservar, nesse momento, do contato com o vírus. E, claro, aqueles indivíduos que têm alguma comorbidade que os coloque em risco. Portadores de diabetes, de câncer em vigência de tratamento, doenças pulmonares, doenças cardíacas, etc. Por que, então, estimular, vamos dizer, o cancelamento de aulas em universidades, em escolas? Porque entendemos que essa população jovem, a despeito de não desenvolverem, na maioria das vezes, quadros graves quando contraem essa doença, ela é uma doença que nas crianças, nos adolescentes e em boa parte dos adultos jovens, ela tem se comportado, na quase maioria dos casos, na quase totalidade, de forma branda. Eles podem funcionar como veículo da transmissão do vírus. Então, é importante que a gente mantenha os idosos, vamos dizer, com o mínimo de contato possível com as pessoas, um contato que seja apenas aquele indispensável, e preservando esses idosos, vamos dizer, nesse momento de maior exposição, a gente minimiza o risco dos infectados e, como eu disse há pouco, com isso a gente consegue impedir a sobrecarga aos sistemas de saúde. Dentro desse cenário, Lene, acho que vale a pena a gente relembrar para nossos telespectadores que começa, vamos dizer, na próxima semana, a campanha da vacinação de gripe. E aí você me pergunta, mas o que tem a gripe pelo vírus influenza a ver com o coronavírus? É evidente que a vacina de gripe não nos protege contra o coronavírus, contra esse novo coronavírus. Entretanto, ao proteger de uma maneira, vamos dizer, abrangente a nossa população contra a gripe causada pelo vírus influenza, nós minimizamos a chance de infectados, minimizamos o risco de hospitalizações atribuídos à infecção pelo vírus influenza, e dessa maneira a gente contribui para que o nosso sistema de saúde não seja sobrecarregado. Então, acho que isso é importante para quem está nos escutando, que pertencente, uma vez que seja, aos grupos onde há indicação da vacina de gripe, assim que começar a campanha, eles, vamos dizer, paulatinamente vão ser contemplados com a vacinação, que a gente espera atinja coberturas elevadas esse ano, que serão importantíssimas no combate e na mitigação das consequências dessa circulação do novo coronavírus. Claro, muito importante esclarecer aí a necessidade da vacinação, como você acabou de fazer, Marco. Marco, tivemos aí a informação de que o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil, do homem de 61 anos que retornou de Turim, na Itália, em 21 de fevereiro, foi curado. Qual foi o protocolo seguido para essa cura e será que isso pode se estender num cenário aí das outras pessoas infectadas para também serem curadas? Eu acho que é muito importante salientar um aspecto. Eu estive em Brasília, numa reunião do Ministério da Saúde essa semana, representando a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, de Ginecologia, de Clínica Médica, médicos da CONASEM, médicos de outros países, enfim, destacar que, como professor universitário, como especialista, como infectologista, eu queria salientar que o Ministério da Saúde tem feito um trabalho exemplar no que diz respeito a tomar as medidas corretas no tempo certo. Então, nós discutimos exaustivamente nessa reunião os protocolos que devem ser implementados, de modo que existe uma uniformização hoje das condutas que devem ser tomadas, e a gente tem um privilégio de contar nesse país com o que nós chamamos de Sistema Único de Saúde. Então, é em momentos como esse que a gente compreende o valor do SUS e do Sistema Único de Saúde num país como o nosso. Eu acho que vamos dizer, importante as pessoas compreenderem e valorizarem o nosso Sistema Único de Saúde, que é num momento como esse que ele desempenha um papel
crucial, fundamental na assistência à saúde. E acho que o Ministério da Saúde, vamos dizer, tem trabalhado junto às secretarias de saúde estaduais, municipais de todo o país, de forma a tentar contemplar protocolos de uniformização de conduta, né, de modo a termos, vamos dizer, um sucesso no tratamento da maioria desses casos que vão ser internados com a Covid-19. Marco, foi recomendado que as cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não têm tamanha urgência para serem feitas, fossem suspensas justamente pelo risco aí do contato, de estar exposto no ambiente hospitalar. Nesse cenário de suspensão de cirurgias eletivas, como é que ficam as grávidas nesse momento que já estão prestes a ter o parto? Como é que ficam os cuidados? Porque não foi aqui no Brasil, mas em Londres, por exemplo, foi detectado um caso de um bebê que nasceu já testando positivo por coronavírus e a mãe também já mostrando esse quadro positivo. Não se sabe se foi pelo parto ou se já na barriga houve essa contaminação do bebê. Como é que funciona nesse momento para as pessoas grávidas? Então vamos lá, Lene, são duas colocações, né? A primeira que você salientou, que é o adiamento das cirurgias eletivas, de procedimentos eletivos. Isso me parece absolutamente sensato. Eu acho que esse não é o momento de sobrecarregar, né, a assistência médico-hospitalar. Então, se você tem um procedimento que é eletivo, uma cirurgia de hérnia, enfim, alguma coisa que pode aguardar para ser feita, é absolutamente sensato que assim seja feito, que a gente aguarde uma estabilização. A gente supõe que em alguns meses a situação, vamos dizer, volte à normalidade, e aí a gente vai retomar, vamos dizer, esse tipo de procedimento. Em relação à sua segunda colocação, que é a assistência à gestante, esta não muda. Eu acho que as gestantes vão continuar sendo acompanhadas e monitoradas. Eu só queria salientar que com mais de 2, 3 meses de documentação de casos, esses mais de 160 mil casos confirmados no mundo, Lene, não há até o momento identificação de maior gravidade nessas gestantes, e a grande maioria dos estudos que monitoraram recém-nascidos de gestantes que estavam, vamos dizer, com a pneumonia pelo Covid, não observaram a transmissão vertical, que é como nós chamamos quando você passa a infecção da mãe para o feto dentro do útero. Em nenhum caso ainda a gente teve a detecção dessa transmissão vertical. Há esse relato, né, mas é de um recém-nascido e ainda há dúvida se ele adquiriu após o nascimento ou de fato intraútero. Então, documentação inequívoca de transmissão intraútero, de transmissão vertical, até o momento não aconteceu. Ao contrário, todos os estudos nesse sentido mostraram que, a despeito das mães, né, das gestantes estarem infectadas, não houve, até o momento, identificação de infecção nesses recém-nascidos. Por fim, Marco, eu te pergunto, as recomendações, mesmo estando aí em isolamento, em casa, o que é necessário fazer? Realmente manter a lavagem das mãos de forma sequenciada, de forma de 20 segundos, né? Todo aquele esquema que vocês médicos recomendam. Como é que você recomenda esse momento, as restrições e o que fazer para conter essa propagação aí do vírus? Eu acho que a imprensa tem desempenhado um papel muito importante nesse sentido, com boa informação, e se há um exemplo, vamos dizer, que é importante seguir, é a recomendação da higienização das mãos. A higienização das mãos, ela é muito importante porque é uma maneira, Lene, que a gente tem de se contaminar. Então, se por alguma razão o vírus está na nossa mão e eu coço o nariz, esfrego a mão no olho ou na boca, eu posso transmitir dessa forma o vírus que estava na minha mão e se infectar. Então, higienizar as mãos de maneira adequada é fundamental. Com água e sabão, né? Isso é suficiente. Com álcool gel, com álcool etílico, mínimo 60%, são formas que já se demonstraram eficientes para, vamos dizer, inativar esse vírus. E as outras medidas que nós discutimos durante o programa, as medidas restritivas de isolamento, né? Evitar, eu acho que a gente tem hoje a etiqueta da tosse, né? Então, na hora de tossir, a gente deve, vamos dizer, cobrir o rosto. Acho que todos já ouviram isso, é importante enfatizar. Agora, mais recentemente, nós somos muito calorosos, vamos dizer assim, né? É nossa característica como latinos de abraçar, de beijar, etc. Então,
eu acho que é o momento da gente, vamos dizer, ter cumprimentos de maneira parcimoniosa, né? Procurar evitar o contato muito próximo desnecessário, que seguramente aumenta esse risco de exposição. Então, essas são sugestões que creio sejam importantes para minimizar o risco da infecção, particularmente nesse momento, particularmente com as pessoas de maior idade. Muito obrigado por todos os esclarecimentos, informações. Marco Aurélio Safadi, infectologista. Obrigado pela presença aqui no Band News. Marco, boa noite para você. Eu que agradeço, Lênia. Olha, seguindo ainda, falando agora sobre o grupo de simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro pelo país, que saíram hoje às ruas em defesa do governo. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o cientista político Fernando Schiller. Boa noite, Schiller. Explica para a gente por que o Congresso foi alvo predileto aí dessas manifestações de hoje. Tudo bom, Leni? Olha,